cheios e renovados pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer o nosso recitativo bíblico, que se encontra lá em 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Agora nós teremos um momento de louvor. Amém. Eu vou convidar novamente a gente recitar, porque agora eu quero ouvir os irmãos que estão com a gente. Deixa o pessoal da mídia voltar ao texto. Vamos juntos? Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. E aquilo que ele procura em nós é que nós sejamos os verdadeiros adoradores. Que realmente nada pode calar a voz de um verdadeiro adorador. Mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro. se eu subir, Se eu descer, te adorar é o meu prazer. a nossa força vem dele. Minha força vem do Senhor. Declare nada. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões
Sabe, talvez nesse tempo, queridos, tantas e tantas coisas querem calar a nossa adoração. Talvez a gente olhe as circunstâncias ao redor e pensa, como continuar louvando, como continuar adorando diante de tantas circunstâncias. Mas essa canção diz que nada pode calar a voz de um verdadeiro adorador, nem esse tempo que nós estamos passando. Por isso eu quero convidar você mais uma vez de todo o seu coração a cantar esse refrão e dizer: Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada vai calar a voz de um verdadeiro adorador. Mesmo em tempos difíceis nós podemos dizer isso. Mesmo vencendo, mesmo perdendo tantas vezes, mas a gente pode ter uma certeza: em Jesus nós sempre seremos mais que vencedores. Por isso vamos cantar isso: adorar é o que sei, suas vozes. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Que a nossa vida seja sempre para a glória do nosso Deus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Criador.
a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor, todo louvor ao Rei Jesus, a honra a Ele, a glória, força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, do Senhor. Em nome da Silvia para fazer a oração de louvor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, esta manhã nós louvamos o Teu nome, porque tudo que fazemos é para louvor, honra, glória e majestade do Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem renovado as nossas forças a cada manhã. E como a Tua palavra diz, em todo tempo nós queremos bendizer o Teu nome e cantar louvores somente ao Senhor, porque o Senhor é o Deus maravilhoso. O Senhor é o Deus que está acima de tudo e acima de todos. O Senhor é o Deus que nos livrou do pecado. O Senhor é o Deus que nos ama, mesmo em meio às nossas falhas. Por isso nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome, porque não há outro Deus merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Mesmo nós estando aqui na Tua casa e os irmãos que estão em casa, nós louvamos e engrandecemos o Teu precioso nome, hoje para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Tempo de entrega. Este é um momento de oração, onde o pastor Anderson estará conduzindo. Bom dia, meus queridos irmãos. Muito bom estar com você aqui neste lugar, este lugar que é casa de oração, onde o povo de Deus se reúne para cultuar ao Senhor. Podemos assim também estender os nossos lares, também são lugares de oração, lugares onde o povo de Deus está agregado, onde Deus é o Senhor de cada um dos nossos lares. E queremos dizer a você que está em casa com a sua família, você faz parte também deste corpo, desta comunidade, e este momento é nosso, é o nosso momento de nos apresentarmos diante do Senhor, de expressar diante dEle a nossa adoração, abrir o nosso coração diante do Senhor e dizer a Ele a importância dEle para as nossas vidas. Também apresentar diante dEle nossos motivos de gratidão pelas bênçãos que temos recebido e ainda colocar diante dEle as lutas pelas quais temos vivido. A palavra diz que nós podemos orar ao Senhor sobre todas as coisas. O Senhor nos conhece no mais íntimo. Como está o seu coração? O que o seu coração nesta manhã tem para apresentar ao Senhor nesta hora de oração? Temos motivos para agradecer, temos motivos para interceder,
A palavra diz lá em Tiago: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração, ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor, e essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, diz a palavra, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Como é bom estar diante de servos e servas do Senhor que são obedientes ao Senhor. E a palavra diz que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, na versão da linguagem de hoje. Ou podemos dizer, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqui a igreja encontra-se reunida, e vida com Deus é isso, é intimidade, é falar com Deus, é orar, é se apresentar diante dEle, é caminhar com Ele, é obedecer sua orientação. E aqui nos encontramos para este momento de oração, porque este lugar é lugar consagrado ao Senhor, é casa de oração, onde o povo de Deus presta culto ao Senhor. O que você deseja apresentar ao Senhor nesta manhã, neste tempo de oração? São motivos de gratidão, são intercessões. Nós devemos, nesta hora, abrir o nosso coração diante de Deus, que ouve o nosso clamor. Devemos seguir orando pelos irmãos que estão enfermos, que estão também se recuperando após procedimento cirúrgico. E como é bom saber nesta manhã que temos também mais um motivo de oração, fruto também de relacionamentos construídos, mesmo em tempos de dor. Aqui está, o irmão Ronald já está em casa, depois de todo esse período que ele passou, primeiro no hospital, lá na UPA do Vinhais, não é isso? Depois transferido para o Carlos Macieira, todo o tempo de espera para a cirurgia. Graças a Deus fez a cirurgia, mais um tempo de espera ali de recuperação no hospital, e hoje já está em casa, graças ao nosso Deus. Mas ali no hospital Deus também falou o coração do irmão Ronald, usou a vida dele, e ali outras famílias também estavam em tempos de lutas. Está aqui entre nós, lá atrás, não é isso? A Olga, esposa do Francisco, que também fez uma cirurgia ali, estava no mesmo hospital onde o irmão Ronald estava. Graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida, mas ele encontra-se no pós-operatório, ainda carecendo dos cuidados do Senhor e da oração do povo de Deus. Ele está entubado, não é isso? Mas Deus está à frente de todas as coisas. E a Bíblia diz que a oração do povo de Deus, do povo que obedece a Deus, que anda com Deus, pode muito em seus efeitos. Vamos orar também pela vida do Francisco, pela sua recuperação, que Deus faça valer a vontade dele, que é soberana, que é o mais importante. E que neste tempo estejamos todos apegados a Deus, dependentes dele, caminhando com ele, confiantes que ele cuida de cada um de nós. Nós vamos orar nesta hora, então durante o instrumental, se você tem algo a agradecer, só com os devidos cuidados, você pode se colocar aqui à minha esquerda. Se você tem algo a pedir, a interceder, você pode se colocar aqui à minha direita. Se você está em casa e também tem algum motivo de agradecimento e também de intercessão, você pode fazer uso do chat, que as informações estarão chegando para nós, e a igreja também estará unindo-se em oração pelo seu motivo de gratidão e também pelo seu motivo de intercessão. Vamos nos apresentar diante dele e vamos orar neste momento.
Senhor da glória, aqui encontra-se o teu povo reunido nesta casa de oração, também juntamente com os nossos irmãos que estão nas suas residências, para, primeiramente, ó Pai, reconhecer que do Senhor vem todas as coisas. Reconhecer que Tu és o nosso Pai celestial, nosso Pai amoroso, que nos ama e que tem o melhor para as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelos Teus propósitos para o nosso viver, para as nossas famílias. E aqui estamos a reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor. Queremos reconhecer que as bênçãos recebidas foi o Senhor quem nos proporcionou. E juntos, ó Pai, estamos a reconhecer que tudo vem de Ti e que tudo é dedicado ao Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és o provedor dos nossos lares. Tu és aquele que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Os Teus olhos permanecem sempre abertos para os Teus filhos, com a intenção de expressar amor, de derramar graça e de fazer prevalecer Tua soberana vontade. Tua palavra diz que o Teu povo que anda em obediência ao Senhor e que clama a Ti, o Senhor, de certa forma, considera a oração feita pelo Teu povo. Mas nós queremos, Senhor, Te dizer que a Tua vontade é o que nós queremos. A Tua vontade é o que deve prevalecer em nosso viver, porque é o melhor. E nós confiamos no Senhor. Nós esperamos dia a dia pelo Deus da nossa salvação. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela Tua bênção derramada sobre cada família desta igreja, sobre os nossos idosos, sobre os casais, sobre os jovens, adolescentes, sobre as nossas crianças também. Abençoa, Senhor, cada um deles. Obrigado, Pai, pela recuperação do irmão Ronald, porque ele já está em casa e em breve, no tempo que o Senhor assim determinar, tem um testemunho para dar à Tua igreja. Também, ó Pai, queremos nesta hora nos unir com a família de Olga e de Francisco, e em especial colocar diante do Teu altar a vida de Francisco. Obrigado, Pai, pela cirurgia que ele fez. Abençoa, continua a abençoar os médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde daquele hospital que estão cuidando dele nesta hora. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor restaure a sua saúde e que ele também possa ter uma experiência contigo, não apenas ele, mas toda a sua família. Porque a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Abençoa, Senhor, toda esta família. Nós queremos ainda, Senhor, nos unir em oração com as famílias de todo o Brasil que se encontram enlutadas, carecendo do Teu consolo e do Teu renovo. Tem misericórdia, ó Pai. Cuida daqueles que estão também no leito de hospital, precisando da Tua graça manifestada sobre suas vidas. Traz restauração, Senhor, traz cura e age com misericórdia sobre a nossa nação e sobre todo o planeta. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E agindo o Senhor, quem há de impedir o Teu agir? Ninguém poderá impedir o Teu agir. E nós cremos desta forma, como diz a Tua palavra. E confiantes nós oramos no nome de Jesus. Amém. E só esse refrão, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço.
tempo de reconhecimento e consagração. Este é o momento de dedicarmos as nossas vidas, os nossos bens e as nossas ofertas ao Senhor. A você que está presente aqui conosco, o gasofilaço estará à sua disposição. E a você que está impossibilitado de poder vir ofertar, de dizimar, a conta da igreja também estará à disposição. Teremos agora um hino do HCC 177, Nome que Inspira o Meu Louvor. Você que está aí na sua casa, na sua tela aparece a conta da igreja. Você pode depositar, transferir os seus dízimos e ofertas, tá certo? Se você precisar do CNPJ da igreja, você pode entrar em contato com a secretaria. Mas aí na sua tela tem todos os dados para que você possa fazer a sua entrega de oferta ao Senhor. Durante o cântico, os irmãos, com os devidos cuidados, podem também consagrar aqui no gasofilaço a sua fé. Existe um nome sem igual, inspira o meu louvor, o som amoroso divinal é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador de amor, sofreu cruciante dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver, conforto e forças sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei dos salmos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu bem. E as vozes, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém. Vou pedir para o irmão Jonathan fazer a oração de dedicação, de consagração. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, ó Deus, e nós consagramos esse momento, as nossas vidas, os nossos bens, dízimos e ofertas, ó Deus, diante do Teu altar, reconhecendo, Senhor, que tudo é Teu, que a nossa vida Te pertence, e que todas as áreas dela são para o louvor da Tua glória. Que o Senhor continue a abençoar, a multiplicar, ó Deus, a vida de cada família, ó Deus, dando também prosperidade, Senhor, nesse tempo, para que nada falte e que nós possamos ser felizes, ó Deus, com o Teu sustento em nossas vidas e sempre entregando o que pertence a Ti. Abençoa os dízimos e ofertas consagrados ao Senhor nessa manhã. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
tempo de edificação. Neste momento teremos um canto congregacional, força e sabedoria, e em seguida o pastor estará nos abençoando com a palavra do Senhor. Ó meu Criador, lembrei-me do teu grande amor. Ele extravasa em mim, causando fervor, minha mocidade vai algum dia terminar. Enquanto houver força em mim, meu amanhã será linda recordação. Aprendi olhando Salomão, te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor, te amo com obras, com fé. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor, te amo com obras, com fé. De que vale a força, a sabedoria, se o meu alvo não está em ti? De que vale a força, a sabedoria, se eu não me lançar, Senhor, pra ti? De que vale a força, a sabedoria, se o meu alvo não está em ti? De que vale a força, a sabedoria, se eu não me lançar, Senhor, pra ti? Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor, te amo com obras, com fé. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor, te amo com obras, com fé. Seja esta nossa declaração de amor ao nosso Deus, com obras, com fé, com obediência, com vida na sua dependência. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Vamos estar lendo dos versos 1 a 28. Em defesa da fé, parte 3. Então, já trabalhamos a primeira parte, a segunda,
e hoje a terceira. Então, durante este mês de agosto, nós já fomos, juntamente com os exilados de Judá que se renderam, nós já fomos deportados para a Babilônia durante esse mês de agosto. Passamos pelo treinamento na corte real, onde os manjares oferecidos a divindades pagãs foram propostos para nós e nós recusamos, não é isso? Apesar de mudarem os nossos nomes, nomes estes que têm significado ligados ao Deus verdadeiro, para nomes ligados a divindades pagãs. Mesmo assim, nós preservamos a nossa identidade. Também fomos forçados e lançados dentro de uma fornalha ardente, e mesmo assim saímos da mesma ilesos, porque Deus nos guardou de todo mal. E hoje nós chegamos e vamos adentrar com muita segurança e na dependência do Senhor, dentro de uma cova cheia de leões famintos. Então, já imaginem, talvez não seja uma boa ilustração, mas já imaginem ali um zoológico, onde tem lá o leão, e ali são poucas pessoas que têm acesso e as que têm apenas para colocar alimento. Mas, indo ao zoológico lá de Recife, desde criança, e também já estive lá levando minhas filhas, minha esposa, aquele leão daquele zoológico, eu acho que ele não atacaria ninguém. Ele é muito passivo, ele é muito quieto, ele também é um pouco franzino, certo? Então, não sei se aquele leão dá para comparar com os leões da história de Daniel. Mas vamos à leitura e ver o que Deus tem para falar conosco nesta manhã, para a sua igreja como um todo, em especial para a nossa juventude também, acerca da experiência de Daniel na cova dos leões. A partir do verso 1, a palavra diz que o rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem, e não houve prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada.
de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao rei. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu, como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas,
Foi Ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Amém? Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra nesta manhã, que o Senhor fale através do seu Santo Espírito. A cova dos leões. Quem está disposto a enfrentar a cova dos leões, permanecendo fiel a Deus e a sua palavra, fiel aos princípios, defendendo a sua fé, custe o que custar. Mas antes de adentrarmos nesse episódio que narra todo o acontecimento, toda a trama, toda a narrativa presente até o momento em que Daniel sai ileso da cova e que há um decreto real e um reconhecimento da grandeza e da autoridade do Deus Criador dos céus e da terra, temos um fato apresentado no capítulo anterior, que é o capítulo 5, que é o banquete do rei Belsazar, com utensílios trazidos do templo judaico. Vamos só voltar um pouquinho. Nabucodonosor conquistou Judá devido ao pecado do povo, à idolatria, à promiscuidade e outras coisas mais. Judá foi destruída, o templo foi derribado, as casas também, os muros também, a cidade ficou desolada. Quem lutou, morreu. Quem se rendeu, viveu e foi para o exílio. E do exílio, ele fez uma seleção de jovens com valor, com potencial, para investir nesses jovens para a liderança. Isso a gente viu 2 domingos atrás. E vimos a história de Daniel e seus amigos também, seguindo com a cova, a fornalha de fogo ardente. Mas no capítulo 5, Belsazar, o texto dá uma ideia que seria um filho de Nabucodonosor, certo? Vamos estudar mais a fundo, pode ser que seja um neto. Mas ele, como liderança ali da Babilônia, como o templo de Judá tinha sido destruído, o que tinha de melhor no templo eles tiraram e levaram para o templo do deus pagão babilônico. Então, nesse momento, esses reis costumavam fazer grandes festas dedicadas aos seus ídolos, e numa dessas festas, o rei Belsazar manda trazer o que tinha de melhor do templo judaico, que tinha sido levado para a Babilônia, as taças, toda a questão do templo, para oferecer banquete ao seu Deus, à sua divindade pagã. De certa forma, ali ele estava desafiando a autoridade do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. E vale a pena frisar que, nessa ocasião do capítulo 5, como que nas paredes ali daquele ambiente, surgem uma letra ali e uma escrita que não foi decifrada por nenhum dos babilônicos e precisava de alguém que decifrasse, e uma escrita com uma mensagem de juízo. Quando os astros, os magos, os encantadores babilônicos tentam fazer a tradução, não conseguem, mas alguém lembra de Daniel, que tinha sido usado em outras ocasiões, interpretado sonhos e visões, e que era alguém em que o Espírito do Deus Todo-Poderoso estava sobre ele. Ele é citado, inclusive, nos versos 11 e 12. A mídia pode replicar Daniel 5, 11 e 12. Pois aqui no seu reino há um homem que tem o Espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios,
adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltsazar, pensa com muita clareza, ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. E isso acontece. O rei Beltsazar chama Daniel. Daniel, olha, eu soube da sua história na época do meu pai e você precisa traduzir o que está na parede e eu vou lhe dar muitos presentes. Daniel diz para o rei: olha, não quero os teus presentes, mas eu vou fazer a tradução. Opa, não eu, mas o Deus a quem eu sirvo, ele me dará a interpretação, para que eu possa trazer a mensagem que está escrita na parede. Daniel não teve medo naquela ocasião de apresentar a interpretação da mensagem na parede, onde a mensagem era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de denúncia ao rei babilônico, que havia afrontado o Deus verdadeiro com aquela prática pagã. Daniel agiu com imparcialidade e apresentou a mensagem profética do assim diz o Senhor. Que profetizar é anunciar a mensagem de Deus, a mensagem da sua palavra, dizer o que está na palavra e, de certa forma, se houver necessidade de denunciar o pecado, de trazer uma mensagem de juízo, a mensagem precisa ser dita. Não foi o que Samuel fez diante de Eli? Fala, Senhor, que o teu servo ouve, e Eli diz a ele: não deixe de dizer a mensagem que Deus lhe deu. E Samuel, ainda bem jovem, diz para Eli uma mensagem de condenação para a sua casa. E Daniel traz a interpretação da mensagem escrita na parede. O rei sabia do testemunho da vida de Daniel como um homem público. O Aminon ontem esteve enfatizando sobre a questão dos crentes atuando como pessoas públicas. Onde estão, elas darão testemunho da vida que levam com Deus. E o rei sabia do testemunho público de Daniel. Ele faz a promessa de colocá-lo em lugar de honra, de dar a ele vestes de nobreza, caso ele interpretasse a mensagem. Isso está no verso 16 do capítulo 5. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido de roupa de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Mas Daniel, ele recusa qualquer presente que o rei queria lhe dar e apresenta a interpretação. A mensagem estava lá escrita na parede: Mené, Mené, Tekel, Passim. E este é o significado das palavras, como está no texto de Daniel 5, 25 a 28. Tekel, Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Passim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E assim a mensagem foi apresentada ao rei. Por que toda essa introdução no capítulo 5? Porque o reino de Beltsazar, ele foi dividido e ele foi entregue aos medos e os persas. Agora, quem era Dario? Dario era um rei medo. Então Daniel tem uma posição de destaque agora no capítulo 6, no reinado de Dario, que era um rei medo. Versos 1 e 2 vai dizer a esse respeito. No final do capítulo 6, ele também tem uma posição de destaque, no verso 28, no reinado de Ciro, o rei persa.
Então, Daniel, ele teve posição de destaque no reinado de Nabucodonosor, também no reinado de Belsazar, também no reinado de Dario, o Medo, e no reinado de Ciro, o Persa. O que se segue no restante do livro de Daniel, por mais que Deus vai dar a ele outras visões e também profecias dos últimos dias, profecias escatológicas, mas o que se segue são ações de Daniel no reinado de Dario e Ciro. É só seguir a leitura do livro que você vai ver Daniel como uma figura pública de destaque, um homem fiel a Deus durante todos esses reinados ali na Babilônia. Quanto tempo durou o período do exílio? Quem pode me ajudar? Fran não está aqui agora de manhã, né? Está de casa, ela pode escrever no chat. Quanto tempo durou o exílio? É uma pergunta boa para o acampamento de jovens, não é isso? Para a famosa gincana. Então, o exílio durou 70 anos. Então, assim, só para a gente avaliar, acredito que no capítulo 1, Daniel era um jovem. Talvez agora no capítulo 6, durante ainda o período de exílio, Daniel não era tão jovem como a gente pense. Porque é muito bom pensar Davi ali com a harpa, dedilhando, como um jovem. Quando Samuel derrama o azeite na cabeça de Davi, consagra ele como futuro rei. Também olhar Davi como um jovem ali diante de Golias e sendo usado por Deus para lançar aquela pedra através da funda. Mas Davi também envelheceu. Ele não ficou jovem por toda a sua vida. Da mesma forma, Daniel, talvez aqui na experiência da cova dos leões, ele já não era tão jovem assim quanto na experiência do capítulo 1. Agora, o que é que eu aprendo com isso? A minha história de vida com Deus, construída lá atrás, e Salomão já vai dizer para os jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando cheguem os dias passados, você continue tendo prazer no seu Criador. Então eu penso também que a nossa história ela é construída por Deus, e vindo desde a juventude deve seguir até a nossa vida adulta, a nossa vida idosa, seguindo o mesmo compromisso, a mesma entrega ao nosso Deus que nós tínhamos desde o início da nossa juventude. E a nossa juventude deve ser dedicada ao Senhor. Então olhar Daniel ali mais jovem, e agora Daniel com mais experiência de vida, e ver a mesma honestidade, a mesma fidelidade, a mesma entrega, a mesma coragem. Daniel não é descrito naquele episódio da fornalha, mas ele poderia também ter sido lançado na fornalha e saído ileso dela. E aqui eu quero reforçar a importância de preservarmos a nossa vida com Deus, tanto na mocidade, quanto na vida adulta e também no tempo de velhice. Sendo fiel a Ele até o fim. E Daniel estava ali, sob o reinado de Dario. É observado que ele divide as províncias em 120 áreas, onde tem líderes para cada uma das áreas, que depois que eu fiz a leitura, eu fiquei imaginando quantas pessoas foram lançadas dentro daquela cova quando Daniel saiu dela ileso. Porque o texto diz que todos os líderes, é isso que é o relato, claro que Daniel não concordava. Se tinham 120, tirando Daniel, fica 119. Se tivessem outros judeus ali também, poderia diminuir um pouco o número. Mas vamos supor que tinham 100 pessoas que se reuniram, fizeram aquele plano para ir de contra a vida e a integridade de Daniel e a sua relação com seu Deus. Tinham 100 pessoas, e o texto vai dizer que elas foram lançadas, todas elas que acusaram Daniel, junto com as suas famílias. Se na família de cada um deles fosse mais ou menos algo parecido com os dias de hoje, talvez o pai e uma mãe e um a dois filhos,
vamos supor 4 pessoas por lá, a gente multiplica pelo menos por 3, cerca de 300 pessoas foram lançadas naquela cova. E diz que os leões avançaram sobre elas e mataram, esmigalharam os ossos, inclusive, diz o texto, os leões estavam bastante famintos. E quantos leões, seria a pergunta, tinha dentro daquela cova para dar conta de quase 300 pessoas? Acho que eles estavam num jejum muito intenso e que tinha uma boa quantidade de leões e que mesmo assim Deus guardou o seu servo fiel. Deus preservou a sua vida. Voltando aqui para a trama, a narrativa, a gente vai ver que aqueles líderes, ao verem Daniel se destacar como uma figura pública, como um homem sério, íntegro, honesto, temente a Deus, eles, com inveja, com orgulho, eles bolam uma intriga e eles vão procurar a ocasião para acusar Daniel, mas eles não encontram. Porque Daniel era um homem íntegro, era um homem fiel ao seu Deus. A única alternativa, eles chegam à conclusão, está nos versos 3 e 4, era encontrar algo que confrontasse com a sua fé, com a sua relação com o seu Deus. O comentarista bíblico vai dizer que até os incrédulos notaram a firmeza de Daniel. Durante a sua vida de serviço, Daniel tinha demonstrado fiel devoção a Deus. O que podem os incrédulos dizerem sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu querido irmão? As pessoas que nós convivemos, e nós somos pessoas públicas, o que as pessoas da nossa família que não temem a Deus podem dizer a nosso respeito? O que as pessoas da nossa vizinhança podem dizer a nosso respeito? O que as pessoas do ambiente de trabalho podem falar sobre o nosso testemunho? Ainda o que as pessoas do meio estudantil podem falar sobre nós? Porque até os incrédulos notaram a firmeza de Daniel, um servo fiel e devotado ao seu Deus. O que podem falar a nosso respeito? Logo, eles não veem outra alternativa a não ser conspirar, e eles planejam algo contra Daniel. Eles planejam uma armadilha para ir contra a sua vida. Está nos versos 6 a 9. Eles mexem também com o orgulho do rei. Olha, rei, 30 dias, todos irão te adorar, todos irão te reverenciar. Aqui não era uma estátua de 70 metros, como tinha na ocasião ali da fornalha, mas era adoração ao próprio rei. E o rei aceita. Opa, tudo bem, vão me venerar, ok. Inclusive pode usar o anel que sela o que está sendo decretado, e ninguém pode anular, ninguém pode mudar o decreto, porque é de acordo com a lei dos medos e dos persas. Então, durante 30 dias, quem não orasse ou fizesse alguma pressão ou adorasse somente ao rei, seria lançado na cova dos leões. E a integridade de Daniel é mostrada quando mesmo decide seguir os seus valores e os seus princípios, custe o que custar. Está no verso 10, o rei deu a ordem que Daniel fez, voltou para casa, no andar de cima, onde tinham janelas abertas voltadas para Jerusalém. Ele estava exilado. Daniel abriu as janelas, Daniel se ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus por aquele momento que ele estava vivendo. Ele costumava fazer isso por 3 vezes ao dia. A sua postura, as janelas estavam abertas, se mostram pública,
porque os acusadores vão lá até ele e observam que ele estava orando ao seu Deus. E Daniel é acusado de infringir o decreto real. Dos versos 11 a 14, tem esta narrativa. Daniel é acusado diante do rei por ter infringido o decreto. E aqui eu lembro logo de Atos 4, 19 e 20, quando Pedro e João são acusados, os apóstolos de Jesus são acusados de testemunharem da ressurreição de Jesus. E ali eles vão dizer para aquelas autoridades: olha, o que vocês estão pedindo para a gente se calar e não testemunhar sobre Jesus, nós não podemos fazer. Está confrontando com aquilo que nós cremos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. E aqui trazendo este versículo para a nossa realidade, eu e você, meu querido irmão, queridos jovens e adolescentes, não podemos nos calar da obra que Deus tem feito em nosso viver, da obra transformadora, da obra de resgate, de salvação, de graça, que Deus tem operado em nossas vidas. Nós não podemos silenciar, precisamos seguir testemunhando, custe o que custar. Ao falar sobre esse momento de Daniel, de oração, de ir para sua casa, de algo que era hábito, diz aqui o texto, em sua vida. Ele costumava, era um hábito. Ele tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Ele costumava se ajoelhar diante de Deus. Ele costumava dar graças a Deus por tudo que Deus tinha feito e estava fazendo. Aqui o comentarista bíblico vai dizer que as nossas orações frequentemente são interrompidas, não por ameaças, a não ser simplesmente pela própria pressão das nossas agendas. Nossas orações acabam interrompidas. Não permita que as ameaças, nem as pressões interrompam seu tempo de oração com Deus. Não permita. Ore com regularidade, ore como hábito, como costume, sem se importar o que acontecer, porque a oração, diz o comentarista, é a sua conexão vital com Deus. A oração é a minha e a sua conexão vital com Deus. Portanto, tudo deve começar com oração. E mais um mês se iniciará esta semana, e mais uma semana de oração, já aproveitando Ministério de Missões, de intercessão, comunicação. Terça-feira é a abertura nacional da campanha de missões nacionais. Nós teremos a abertura oficial aqui na igreja dia 13, mas terça-feira é a abertura nacional, e da mesma forma vamos conectar a nossa fanpage, a fanpage da Junta de Missões Nacionais, e já iniciar a semana de oração com a abertura da campanha. Será um tempo de oração, de gratidão e de entrega ao Senhor. Segue-se a semana de oração, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, finalizando. Ore com regularidade, diz o comentarista. Não importa o que vai acontecer, a oração é sua conexão vital com Deus. E Deus, Ele fará acontecer a sua soberana vontade. O rei tinha presenciado a lealdade de Daniel no trabalho. Ele até tenta livrar Daniel da cova dos leões, versos 15 e 16, mas ele tinha selado com um anel e não poderia revogar. E uma pergunta interessante para nós: como temos reagido quando perseguidos por causa da nossa fé? Mateus 5, 10 a 12, o que o texto diz? Coloquem para mim, por favor. Sermão da montanha, bem-aventurado. Mateus 5, 10 a 12.
Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguições, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Da mesma forma que perseguiram servos do Senhor no passado, os servos do Senhor no presente podem ser perseguidos por causa da sua fé e devem permanecer fiéis. O comentarista ainda coloca: uma das melhores formas de influenciar os patrões que não são cristãos é trabalhando bem. Como representa você a Deus diante do seu chefe, diante do seu patrão? Que possamos trabalhar bem, trabalhar com integridade, trabalhar como exemplo de vida que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. O rei ainda dá uma palavra de esperança a Daniel, dizendo que o seu Deus poderia intervir, poderia fazer um milagre. O rei se despede de Daniel, versos 16 e 17. Ele passa a noite em claro, ele não se alimenta, e pela manhã ele corre até a cova dos leões. Ele corre até a entrada da cova para ver o resultado, e para a surpresa daquele rei, ao questionar sobre Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Para sua surpresa, Daniel havia sido guardado por Deus. Deus havia guardado o seu servo fiel do mal. Por sinal, meus irmãos, Ele sempre faz isso. Deus sempre faz isso com os seus servos fiéis. Deus guarda os seus servos fiéis do mal. E aqui eu estou falando numa perspectiva espiritual mesmo. Deus nos guarda de todo mal. Olha o que Paulo vai dizer lá no final de 2 Timóteo 4,18, e ele está ali prestes a ser martirizado pela causa do Evangelho. Ele seria decapitado, mas ele diz: o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. É Deus quem nos guarda, meus queridos irmãos, e Deus guardou Daniel daquela experiência. Deus também tem guardado a mim e a você de outras covas de leões que já fomos lançados no passado. Se estamos diante de uma nova cova de leões, Deus continua a nos guardar. Todos os nossos dias, os meus e os seus, estão contados pelo Senhor e escritos no seu livro. E mesmo que tenhamos que passar pela morte, Ele nos conduzirá em segurança até as mansões celestiais. Daniel dialoga com o rei acerca do episódio, que nada o aconteceu, está lá no verso 20 a 23. Daniel responde para o rei: Deus mandou o seu anjo, o anjo fechou a boca dos leões famintos, eles não me feriram, nem triscaram em mim. O rei manda que Daniel seja tirado da cova. O rei manda que traga os seus acusadores, as suas famílias, e eles são lançados na cova dos leões. Isso está no verso 24. O rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. Antes mesmo que chegasse ao fundo, os leões atacaram e os despedaçaram.
Um novo decreto é promulgado pelo rei, e inclusive selado com seu anel, o decreto testemunhando do Deus verdadeiro, conclamando a todos os povos a temerem agora o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus de Daniel, o Deus com reino e domínio que prevalece para sempre. O Deus que faz sinais e maravilhas, o Deus que livra e salva os seus escolhidos. Isso está dos versos 25 a 27. E eu estou caminhando para a conclusão. Daniel seguiu em função de honra, de destaque, nos reinados de Dario, nos reinados de Ciro, durante o tempo de exílio. Talvez Daniel não tenha voltado ali no tempo de Esdras e Neemias e Zorobabel para reconstruir a vida lá em Judá. Mas como Daniel foi uma figura pública influente, temente a Deus, durante toda a sua vida ali no exílio babilônico, como ele influenciou aquela cultura pagã com uma vivência cristã, uma leitura de mundo cristã, ele poderia e muito ser influenciado por todas aquelas questões pagãs daquela localidade, mas ele preferiu se manter fiel ao seu Deus. Deus o guardou do mal, e Deus ainda usou a sua vida para influenciar toda aquela nação pagã. E aqui eu quero deixar aqui uma citação de um livro que eu estou terminando de ler, Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin. Ele vai dizer que a missão dos seguidores de Jesus é tão vasta quanto a própria criação. Eles receberam a comissão de testemunhar acerca do Evangelho em todas as áreas da vida pública. Os seguidores de Jesus devem testemunhar do Evangelho nos negócios, na vida acadêmica, na política, na família, na justiça social, na justiça criminal, nas artes, nos meios de comunicação e em todos os outros aspectos da experiência humana, vai dizer o autor do livro. Os seguidores de Jesus devem testemunhar do Evangelho onde quer que eles estejam. E eu quero concluir lembrando que ali no material do módulo 1, quem já fez da capacitação do Haggai, tem uma aula chamada aula de integridade, e eu costumo dar essa aula, que vai trabalhar a experiência de Davi, e também tem um estudo de caso, que narra a experiência de Daniel, e tem várias perguntas, e uma pergunta interessante que eu sempre uso como ilustração naquela ocasião, quando eu estou ministrando, é: quem observou a integridade de Daniel? Quem observou? Quem observou a integridade de Daniel naquela ocasião? O rei observou, Dario, a integridade de Daniel naquela experiência? Sim, Dario observou. Os 119 líderes observaram a integridade de Daniel? Também, não é isso? Suas famílias? Também. Quem mais observou? E eu vou insistindo com a pergunta. E ainda, sabe quem observou a integridade de Daniel? E não tocou num fio de cabelo dele? Foi os leões, é verdade. Os leões observaram a integridade de Daniel. Carne de crente não vale a pena, eles avaliaram. Até os acusadores, todos observaram a integridade de Daniel. E eu quero concluir perguntando:
Quem tem observado a minha e a sua integridade, meu querido irmão e irmã? Quem tem observado a sua integridade, querido jovem? Estamos finalizando o mês da juventude. Isso tem sido trabalhado também na conferência. Logo mais à noite estaremos com o pastor Miguel, lá de Recife. Quem tem observado a nossa integridade? Isso é sério, irmãos. Vida cristã requer, como disse ontem o pastor, o seminarista Minon, obediência. Obediência a Deus. Obediência à sua palavra. Custe o que custar. Que Deus nos abençoe. Aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Temos mais um cântico para entoar ao Senhor nesta manhã. Presente sua vida também em oração diante de Deus nesta hora. E a sua decisão de ser fiel, custe o que custar. De testemunhar do amor de Deus, de ser obediente à sua palavra. De ir até o final, porque Deus nos guarda sempre de todo mal. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações e policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações e policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, marcar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, não morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Feche seus olhos. Eis-nos aqui, Senhor, com essa disposição que acabamos de cantar, de estarmos dispostos a morrermos para o mundo
e vivermos para o Senhor todos os nossos dias, custe o que custar, dispostos, ó Pai, a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus Cristo por onde Ele nos enviar. Senhor, que Teu Espírito Santo que vive em nós nos dê forças para a defesa da fé, onde quer que estejamos. Que possamos ser encontrados fiéis, servos e servas do Senhor, íntegros, honestos, que andam conforme a Tua palavra e que testemunham com ousadia do Teu amor e que não se acomodam, não se conformam a esta cultura, mas estão dispostos a transformá-la com o poder do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa em especial a Tua juventude, ó Pai, que a juventude da Tua igreja não baixe a guarda, não abra mão dos Teus princípios e valores presentes na Tua palavra, que possam dizer não dia a dia ao pecado, aquilo que nos afasta do Senhor, que não haja espaço para a relativização do pecado, mas que haja consistência em considerar o que é justo, honesto e verdadeiro, daquilo que não Te agrada, daquilo que é pecado e que nos afasta da Tua presença. Que Teu Espírito Santo seja sempre o nosso esclarecedor, através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, também a vida devocional do Teu povo, uma vida de leitura da Tua palavra, de meditação, de busca da Tua orientação diária, como costume, como prática, como vivência, uma vida de oração sem cessar, como diz a Tua palavra. Senhor, fortalece a vida de oração de cada um dos meus irmãos, que tenhamos uma vida de oração, ó Deus, intensa, relevante, constante, tudo isso demonstrando a intimidade da comunhão que temos com a Tua presença, ó Pai. Aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, tens liberdade para agir em nosso meio, faz Tua obra, ó Pai, a cada dia, através da Tua igreja. Abençoa os nossos lares, fortalece os nossos lares, Senhor, segundo a Tua palavra. Que a prioridade de cada família desta igreja seja sempre buscar ao Senhor de todo o coração. Obrigado, Pai, por este mês abençoado que temos vivido, pelas ministrações feitas através da Tua palavra aos nossos corações. Edifica a Tua igreja, ó Pai. Nós oramos agradecidos e confiantes, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou impetrar a bênção apostólica. Temos alguns comunicados importantes para a igreja como um todo. Os que estão no templo, os que estão em casa. Oremos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Bem, irmãos, então vou iniciar aqui os comunicados. O Jonathan pode ampliar também as informações. Hoje é o último dia da nossa conferência jovem. Começamos na sexta-feira, estamos seguindo. Tivemos ontem à noite, também sexta-feira, o pastor Jason, ontem o seminarista Aminon, e hoje com o pastor Miguel Lima, lá de Recife. Ele estará conosco a partir das 19 horas. Não será aqui no templo, será pelo Zoom. Então queremos encorajar os irmãos a entrarem pela sala do Zoom. Também será transmitido pelo Facebook. Então hoje é o último dia da nossa conferência jovem. Então hoje não teremos o culto aqui no templo às 18 horas. Certo? Teremos a finalização da conferência jovem. A partir de terça, nós começamos a semana de oração e também teremos esse culto de abertura da campanha de missões nacionais, a nível nacional. Estejamos orando desde já pela campanha de missões nacionais, por amor ao povo brasileiro, porque Ele me amou, é o tema da campanha, está aí para os irmãos
irmãos em destaque. Seguindo-se a semana de oração com online, também com o culto da quarta-feira. Então, a diretoria da igreja, a liderança da igreja esteve reunida na última quarta-feira à noite e avaliando o cenário que temos vivido nesse tempo de pandemia. Devemos seguir orando para que Deus dê solução a tudo isso. E foi decidido seguirmos com o planejamento de retorno gradual, como temos acontecido. Os cultos permanecem às 18 horas presenciais durante o mês de setembro, havendo a inserção de um culto pela manhã no início do mês e um culto pela manhã no final do mês, neste mesmo horário de hoje, às 10 horas. Então, vamos seguir o planejamento de agosto, com a inserção do culto no primeiro domingo, pela manhã também, às 10 horas, e no último domingo, dia 27, também pela manhã, às 10 horas. Seguimos com os cultos de quarta-feira online e também a escola bíblica dominical. E na dependência do Senhor, que está à frente de todas as coisas, temos seguido a orientação do documento vindo da Convenção Batista Maranhense, também o decreto da Casa Civil, que foi inclusive renovado essa semana. Teve uma renovação para mais até 15 de setembro. Creio que está sendo também avaliado o cenário e que lá também deva ter mais uma renovação do decreto. Ok, queremos parabenizar os aniversariantes da semana, que Deus abençoe ricamente suas vidas, suas famílias. Também estamos no início do mês, cesta solidária, R$30 é sugestivo, pode ser feito via rede bancária ou pelo gasofilácio com orientação específica. As cestas básicas que estão sendo preparadas todo o início do mês, cerca de 30 cestas para abençoar famílias que estão precisando. Está aí a orientação sobre a questão da mordomia, pode passar. Aniversário, né? Ok, então, mais alguma coisa, Jonathan? Só ler os nomes, né? Porque tem os irmãozinhos que a gente Eu não estou lê os conseguindo nomes, ler ali. Eles brigam aqui com a gente da mídia, que a gente não lê o nome dele. Raimunda Martins, dia 31, Lucas dos Santos também, Riana, dia 1º, dia 1º, Gabriel Raposo, dia 2, Joelma Campos, dia 2 ainda, Wilson da Silva, dia 2, Rebeca Baia, e Celeste também, dia 2. Dia 5, Ana Abigail, dia 6, Iguaraci Martins, dia 6, irmão Simplício, dia 6 ainda, o Eliakim Sodré. Ok, que Deus abençoe cada um dos nossos queridos irmãos que estão aniversariando agora no início do mês de setembro. Então, estamos nos despedindo do culto desta manhã, lá pelo Facebook, e aqui no templo, após o recessional, estamos também despedidos. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares.